Pessoal, vamos responder agora então o exercício 53 do capítulo 17 do livro General Chemistry, a 11ª edição. Eben e Gammon são os autores. O exercício 53 do capítulo 17 nos diz o seguinte, ou nos pergunta o seguinte: quantos mols de cloreto de cálcio podem ser adicionados a 1,5 litro, né, de uma solução 0,02 molar de sulfato de potássio antes que, enfim, um precipitado seja esperado, enfim, antes que se espere ou enfim, que se preveja, né, antes que ocorra a formação de um precipitado, né. Assuma que o volume da solução não é significativamente alterado pela adição do cloreto de cálcio. Então, na solução de sulfato de potássio, eu tenho íons potássio e íons sulfato. Eu vou acrescentar aí uma certa massa, um certo número de mols, né, de cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio dissolve-se e, em se dissolvendo, os íons cálcio do cloreto de cálcio vão reagir com os íons sulfato do sulfato de potássio, que já estava em solução, né, formando então sulfato de cálcio, que é um sólido pouco solúvel, cujo KPS é 2,4 vezes 10 a menos 5. E a pergunta é quanto de cloreto de cálcio eu posso acrescentar, né, a essa solução antes que haja a precipitação, né, qual é o máximo, né, em número de mols, nesse caso, de cloreto de cálcio que eu posso acrescentar à solução antes que se forme, né, algum precipitado. Qual é o valor limite, né? Bom, sulfato de cálcio se dissocia, né, enfim, em um íon cálcio e em um íon sulfato, né? Cada unidade de sulfato de cálcio, um íon cálcio e um íon sulfato. A expressão do KPS, então, é a concentração de íons cálcio vezes a concentração de íon sulfato, e o produto dessas duas concentrações deve ser igual ao KPS, 2,4 vezes 10 a menos 5. Né? Bom, mas nesse caso os íons sulfatos são aqueles que estão em solução, né, da solução de sulfato de potássio, cuja concentração então é 0,02 mol por litro. Né? E resta então a concentração de íons cálcio, fazendo os cálculos, né, 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração de íons cálcio na solução, né? Essa também é a solubilidade molar, né, do sulfato de cálcio. Ou seja, essa é a concentração limite, né, de íons cálcio. A partir daí, uma concentração maior do que essa, eu teria sim a formação de precipitado. Né? Bom, mas 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, isso é o máximo que eu posso ter de íons cálcio na solução, sem que haja, né, a formação de um precipitado. Mas 1,2 vezes 10 a menos 3 mol em 1 litro. Mas eu estou lidando com 1,5 litro de solução. Então, multiplicando por 1,5, 1,8 vezes 10 a menos 3 mol por litro de íons cálcio, né? Aliás, perdão, 1,8 vezes 10 a menos 3 mol, né, nesse litro e meio, né, de solução. 1,8 vezes 10 a menos 3 mol no litro e meio de solução é o máximo, né, de íons cálcio que eu posso ter sem que haja a formação de precipitado. Como a cada, né, enfim, num mol de cloreto de cálcio eu tenho um mol de íons cálcio, evidentemente esse é o número de mols também de cloreto de cálcio, né, que eu posso acrescentar à solução de forma tal a que ele solubilize, né, mas não haja ainda a formação do precipitado de sulfato de cálcio. Então, respondendo aí diretamente a pergunta, nesse litro e meio de solução de sulfato de potássio 0,02 mol por litro, eu posso acrescentar até 1,8 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto de cálcio, que ainda assim não haverá a formação de um precipitado. Um número de mols maior do que esse, aí sim eu já teria a formação de um precipitado, porque a solubilidade molar do sulfato de cálcio teria sido superada, tá certo? Fica então respondida mais essa questão.